Senhoras e senhores, temos o começo do fim de What If e pode ser, e eu tenho muita esperança que será fenomenal, e vamos falar sobre isso aqui nesse vídeo. Cenário diferente, lugar diferente, vídeo sem edição, tivemos problemas técnicos para poder postar o vídeo mais cedo, mas semana que vem tudo está resolvido, normalmente vídeo saindo às 5 da manhã, logo após aí eu assistir o episódio. Bom, episódio de What If, episódio que conta a história do Thor se ele fosse filho único. Se ele tivesse ali sendo filho único, consequentemente mimado, sem os aprendizados que ele teve com a vivência com Loki, totalmente inconsequente. O Thor como filho único é o retratado nesse episódio. E aí, esse Thor, filho único, inconsequente, um grande adolescente, resolve vir à Terra para poder fazer uma festa. A festa da galáxia aqui no planeta Terra, e ele começa a chamar todos ali para essa grande festa. Obviamente a SHIELD acaba por entrar no meio dessa situação para poder acabar com essa situação. Não consegue, temos algo muito engraçado relacionado ao Nick Fury ali, que acaba sofrendo um acidente quando vai tentar falar com o Thor, e a Maria Hill acaba tomando ali conta da SHIELD nesse momento, né? Nós temos esse episódio também a Jenny Foster com a Darcy, continuando essa história da Jenny se apaixonar pelo Loki de uma forma diferente, ela como uma pessoa que trabalha, a pessoa que estava prevendo tudo o que poderia acontecer e essa invasão alienígena, ela se apaixonando pelo Loki, e a Maria Hill como a inspetora, então, no lugar do Nick Fury. Basicamente, essa festa começa a destruir o planeta Terra, né? Como um grande salão de festas é destruído após uma festa de arromba, uma festa galáctica, né? É muito interessante como essa festa é colocada, porque nós temos ali um crossover de vários personagens, né? Você tem vários universos, você tem da Marvel em si, que já foram colocados nos filmes, você tem esses universos colocados mais uma vez dentro desse episódio, mas de uma forma muito legal de se ver, porque é uma forma diferente do que nós vimos, porque os atos que nós tínhamos, que nós vimos nos filmes, não aconteceram. Então a vivência desses personagens são totalmente diferentes. Então você tem vários personagens ali do universo do Thor, do universo MCU envolvidos nisso, e principalmente você tem o Loki como o gigante de gelo que ele sempre foi, o príncipe dos gigantes de gelo ali, como Odin não pegou ele é retratado como realmente um gigante azul com os seus cornos, né, retratado nesse episódio. E ele com o Loki, eles têm uma relação diferente do que nós vimos nos filmes. Obviamente, o episódio e o What If se torna totalmente antológico a tudo que nós já vimos. A começar com isso, o Loki e o Thor têm uma boa relação sendo apenas amigos, né? É até citado de que o Loki fala que ele é o irmão do Thor de outra mãe. Como se fossem realmente amigos mesmo, amigos do peito. E eles se dão muito bem, coisa que nós vimos totalmente diferente nos filmes, como nós vimos totalmente diferente em toda a vivência dos dois juntos, né? Faltou realmente pro Thor toda essa questão do Loki e a conscientização do Loki, né, na vida do Thor. Essa festa começa a causar muito problema, como eu disse, e aí a Maria Hill chama a Capitã Marvel, que é a principal arma da SHIELD, segundo o Nick Fury, né? O Nick Fury chama a Capitã Marvel no último caso, quando o Thanos consegue estalar os dedos. Na cena pós-crédito de Guerra Infinita nós vemos isso, e a Capitã Marvel vem à Terra para poder resolver esse problema. E aí nós temos um embate, uma batalha épica entre o Thor e a Capitã Marvel. Mais uma vez, totalmente antológico nesse ponto ao que nós vimos em Vingadores Ultimato. Em Vingadores Ultimato nós temos a relação dos dois estabelecida, e a relação dos dois muito bem estabelecida ali, como os dois se gostando, né? Nesse episódio nós vemos o contrário totalmente disso, com os dois ali lutando, e na minha opinião é uma batalha sensacional. É uma das coisas mais legais que eu já vi se tratando de retratar um personagem e seus poderes em tela.
é quase um mangá. Sabe aquelas lutas de Naruto, luta de Dragon Ball? É praticamente aquilo. É um mangá real, o estilo, o badass dos personagens é basicamente isso, essa retratação das lutas, da luta em si, que a grande luta que o Thor e a Capitã Marvel tem, é perfeita. É muito, muito perfeita. Acontece toda a luta, ele começa a destruir mais ainda a Terra. A Jane Foster consegue ali encontrar o Randall, que não fala uma palavra no episódio inteiro, e ela consegue ali fazer com que a mãe do Thor venha à Terra para poder buscar ele. A única coisa que consegue parar o Thor realmente é a mãe dele, né? Sem destruí-lo, digamos assim. Porque a Capitã Marvel consegue, obviamente, destruir o Thor, é falado isso no episódio. A SHIELD começa a pensar em ogivas nuclear, mas aí a mãe dele aparece e é a arma mais poderosa contra o Thor. A mãe dele aparece ali falando que vem à Terra, então ele precisa começar a resolver os problemas que ele fez aqui na Terra antes da mãe dele chegar. E é o que ele começa a fazer, começa a conversar com todo mundo começa a fugir. Você tem os gigantes de gelo fugindo, você tem todo o universo do Thor ali, principalmente de Ragnarok, fugindo, Nebula. É muito legal, muito legal tudo que apareceu no episódio. Ele começa a resolver todos os problemas, engana a mãe dele, com essa história de que ele realmente estava ali estudando, né, que foi o prometido para a mãe dele, e ali o episódio chega ao seu fim. Vou falar do final do episódio ainda. Mas antes, geralzão desse episódio, é um dos episódios mais engraçados de What If, assim. É um episódio que pega a essência do Thor Ragnarok, tudo que o Thor é lá em Ragnarok, esse cara zoeiro, desse universo muito engraçado e realmente que traz uma leveza para tanta história e coloca isso nesse episódio. O que eu sinto é que o What If, em alguns episódios, ele quer explicar muito. Ele quer explicar muito. Não tô falando que isso é um problema pra gente, entendeu? Mas às vezes ele quer explicar muito e o episódio acaba por ficar muito corrido porque é muita explicação, é muita teoria. Nesse episódio a gente não vê isso. A gente vê um episódio que consegue ter ali um tempo legal de tela e é muito interessante de se ver, é um episódio engraçadíssimo. Eu gostei muito da abordagem desse episódio. Era um episódio totalmente diferente do que nós esperávamos e nós não temos uma cena que me chamou muita atenção no último trailer que saiu sobre o What If, que é aquela cena de uma conversa entre o Thor e o Doutor Estranho do Mal, sabe? Aquele Doutor Estranho que apareceu no episódio 4, se eu não me engano. Então, isso pode ser nos próximos episódios. E pode confirmar uma teoria lá do Miguel Loquia, que ele fala desse grande crossover que nós teremos em What If, contando aí os Vingadores da Galáxia, né? Pode ser interessante. Depois você vai lá no vídeo do Miguel, procura no canal lá, porque é um vídeo muito interessante falando sobre essa teoria muito legal. No final do episódio, então, nós temos ali, quando o Vigia já está dando o seu texto final, nós temos os exércitos de Ultrons chegando e o Visão com as 5 joias. 6 joias. 6 joias. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso mesmo. Estou olhando aqui na minha manopla. 6 joias do infinito. Ele conseguiu as 6 joias, aí seria nesse universo quando o Ultron tá montando o Visão, ele consegue montar o Visão e o Ultron, na verdade, se torna ali o Visão. O Visão não existe, se torna apenas o Ultron. Vai ser interessante porque esse é o primeiro episódio que tem uma continuação no próximo, né? Nós já vimos nos cartazes e tudo mais que nós teremos esse momento em que o Ultron apareceria com as joias. Então vai ser interessante ver isso no próximo episódio. Ou seja, esse episódio que nós temos hoje é a continuação, é a primeira parte do episódio da semana que vem. E aí sim, agora com os personagens mostrados e como o Miguel disse na teoria dele, com os personagens mostrados todos, nós podemos juntar essa equipe. O What If pode ser uma coisa muito interessante, que é o que a Marvel fez em 10 anos, a estrutura da Marvel em 10 anos,
resumidas em uma série. Você apresentar os personagens todos com suas histórias individuais e depois colocarem eles para trabalharem juntos numa grande batalha. Isso vai ser muito interessante de se ver, porque nós temos ali, voltando à teoria do Miguel, o fator do Vigia. O Vigia está nesse universo e o Vigia conhece todas essas realidades que nós já vimos. Então a teoria do Miguel fala de que o próprio Vigia vai juntar essas pessoas para mostrarem, esses heróis, para mostrarem essa nova versão dos Vingadores, né? Que vão ser os Vingadores da Galáxia. Eu acho muito interessante essa visão de que o próprio Vigia vai juntar todo mundo ali nos próximos episódios. Estou ansioso, viu, senhoras e senhores? Lembrando que você me ajuda muito curtindo, comentando, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no Dimensão Zero, que em breve estamos de volta aqui, viu? Peço desculpas pelo som ruim, peço desculpas por estar fora do cenário, mas semana que vem está tudo resolvido. Beijinhos pra você e até mais. Tchau, tchau.